Olá pessoal, tudo bem? Vamos à parte 2 da nossa lista 1. Né? Na primeira parte fizemos os exercícios dos problemas de 1 a 6, agora faremos os exercícios de 7 a 12. Vamos lá? Muito bem, questão número 7 diz o seguinte: um fazendeiro querendo aproveitar a queda d'água de uma pequena cachoeira localizada em suas terras, construiu uma pequena hidroelétrica. Considerando-se que a queda d'água seja de 8 metros, ou seja, ele cai de uma altura de 8 metros, e que 1000 quilos de água caiam por segundo, né, dessa altura, então a cada 1 segundo temos 1 tonelada de água caindo de uma altura de 8 metros. A potência máxima alcançada por sua hidroelétrica em quilowatts será de... Bom, potência máxima, estamos assumindo que não há perda. Não temos perdas aqui, tá? Então, não tem nenhuma influência de forças dissipativas. Então, teremos o máximo, poderemos usufruir o máximo dessa queda, né? Bom, o problema envolve queda. E a potência média é o trabalho, a transferência de energia dividido pelo tempo. Bom, transferência de energia na queda é a variação da energia potencial gravitacional, do topo até embaixo, que traduz em aumento da energia cinética que é transferido para as turbinas dessa hidrelétrica, né? Então, a potência média é o trabalho, a transferência de energia, parte do campo gravitacional para essa massa de água, durante um certo intervalo de tempo. Bom, transferência de energia durante uma queda, mgh, a variação da energia mecânica, a variação da energia potencial e o aumento da cinética. Então, o trabalho aqui vai ser mgh, problema de queda, dividido pelo intervalo de tempo gasto durante esse processo. Bom, a massa que cai dessa altura é de 1000 quilos, 1 tonelada. O G vale 10 e o H vale 8 metros por segundo. Esse GH aqui não considera, tá? É um erro aqui, tá? De digitação. Então, é mgh. 1000 vezes 10 vezes 8, esqueçam esse GH. Joules, que está todo mundo no sistema internacional, trabalha em joule e o tempo em segundo. Então, teremos 80.000 watts. Como ele quer em kilowatts, eu substituo esses 3 zerinhos do 1000 pelo prefixo K, né, que corresponde a 10 a 3. Então, 80.000 watts, 80 kilowatts de potência máxima nessa queda d'água. Então, resposta correta, letra C. Muito bem. Próxima questão. As esteiras transportadas são muito utilizadas na indústria e exercem a função de transportar materiais a longas distâncias. Numa fábrica, a máquina de empacotamento deixa cair verticalmente uma caixa de 100 kg sobre uma esteira que se move com velocidade constante de 2 metros por segundo, no qual é mantida por um motor. O coeficiente de atrito cinético é 0,4. Depois de um pequeno intervalo de tempo, a caixa deixa de escorregar e passa a se mover com a mesma velocidade da esteira. Ou seja, quando ela atinge a esteira escorrega por baixo dela, mas ela não se move em relação à esteira, né? Então, se a esteira vai para a esquerda e ela não se move, isso equivale a um movimento da caixa para a direita, né? Ou seja, o atrito cinético, tá, realiza um trabalho nesse intervalo de tempo em que não há movimento relativo entre a caixa, em que há movimento relativo entre a caixa e a esteira, até que a esteira fique em repouso em relação à caixa e elas passam a se mover juntas. Então, é um problema equivalente ao jogar uma caixa sobre uma superfície até que ela pare. Então, no momento que ela atinge a esteira, há um deslizamento relativo durante um certo intervalo de tempo. Então, há um trabalho realizado pelo atrito cinético, né? O peso e a normal não realizam trabalho, pois são perpendiculares à superfície, e nesse intervalo de tempo, a velocidade variou de 0, né? A velocidade de 0 a 2, ou de 2 até 0. Né? Houve uma variação de 2 até 0. Então, há uma velocidade relativa de 2 metros por segundo em relação à caixa, e depois a caixa para em relação à esteira. Então, a velocidade varia de 2, velocidade relativa, até 0. Né? Então, a transferência de energia por parte do atrito cinético, o trabalho total vai ser a variação da energia cinética. Já sabemos que o trabalho total, nesse caso, a única força realizou o trabalho nesse intervalo de tempo em que houve deslizamento é o atrito, é igual a m sobre 2 velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. A massa da caixa é de 100 kg, a velocidade final relativa é 0 e a velocidade relativa inicial durante o deslizamento é de 2 metros por segundo ao quadrado.
Então isso vai dar menos 400 por 2, menos 200 joules. Ou seja, o valor absoluto, o módulo desse trabalho, dessa transferência de energia, ou, no caso, a energia dissipada nesse caso foi de 200 joules. Né? Então, resposta correta, letra D. Muito bem, questão número 9. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou 2 modelos com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria que o proporcionasse maior alcance horizontal D, para as mesmas condições de arremesso. Bom, estamos falando em alcance horizontal, estamos supondo que ele vai lançar com esse estilingue um objeto obliquamente. Quando submetido à mesma força aplicada, então nas duas condições, usando a borracha dura ou a borracha mole, ele vai aplicar a mesma força. Isso é importante. Sabe-se que a constante elástica KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. A razão entre os alcances D, usando o estilingue duro, e D, usando o estilingue mole, referente ao estilingue de borracha dura e mole, respectivamente, é igual a, ele quer que comparemos os alcances quando eu uso o estilingue mais duro e quando eu uso o estilingue mais mole. Questão do Enem. Então vamos com calma. Primeiro, o que nós podemos extrair de dados dessa questão? A constante elástica do estilingue duro é o dobro da constante elástica do estilingue mole. Segunda constatação, a mesma força foi aplicada usando os dois estilingues. Então a força elástica usando o estilingue duro é igual à força elástica usando o estilingue mole. Bom, pela lei de Hooke, força elástica é o produto da constante elástica pela deformação produzida. Então, força elástica do estilingue duro é KDXD, é igual à força elástica do estilingue mole, KMXM. Muito bem. Como KD é o dobro de KM, substituindo KD por 2KM, teremos 2KMXD igual a KMXM. Cancelando aqui, ó, KM com KM, chegamos à conclusão que a deformação no estilingue mole tem que ser o dobro da deformação no estilingue duro para que a força seja exatamente a mesma. Isso faz muito sentido, né? Se ele é mais mole, eu preciso compensar a diferença produzindo uma deformação maior. Então, XM é o dobro de XD. Muito bem. Bom, como o sistema é conservativo, teremos que a energia mecânica inicial, na hora que eu estico o estilingue, é igual à energia mecânica final, quando o objeto é arremessado. Então, a nossa energia mecânica inicial, tomando aqui um nível de referência, é energia potencial elástica, e a energia mecânica final é a energia cinética com que o objeto de massa m vai ser arremessado por esse estilingue. Então teremos kx ao quadrado sobre 2 é igual a mv ao quadrado sobre 2. Cancelando 2 com 2, chegamos que k passa para cá dividindo, e extraindo a raiz, teremos dos dois lados x igual a raiz quadrada de mv ao quadrado sobre k. Então, essa relação, né, estabelece aqui, né, essa equação estabelece uma relação entre a deformação e a velocidade com que o objeto sai. Muito bem. Usando essa relação e sabendo que xm é o dobro de xd, xd vai ser a raiz de m, da massa do objeto que é arremessado, vm, a velocidade usando o estilingue mole, sobre km, constante elástica do estilingue mole. Tem que ser igual a 2 vezes xd. Quem é x? Raiz de m, que é o mesmo objeto, velocidade com que ele sai usando o estilingue duro, sobre a constante elástica do estilingue duro. Né? Muito bem. Elevando os dois lados ao quadrado, some a raiz aqui, o 2 vira 4. Sabendo que KD é igual a 2km, substituindo KD por km, teremos a seguinte relação. M cancela com M, km cancela com km, 4 dividido por 2 dá 2. Então, chegamos à conclusão que a velocidade ao quadrado com que o objeto sai usando o estilingue mole é o dobro da velocidade ao quadrado com que o objeto sai usando o estilingue duro. Muito bem. Sabemos do lançamento oblíquo que o alcance horizontal é dado por V0 ao quadrado, que é a velocidade de lançamento ao quadrado, vezes o seno do dobro do ângulo de lançamento, dividido por G. Então, a velocidade de lançamento ao quadrado vai ser D vezes G, que é o alcance vezes o G, dividido pelo seno de 2θ. Muito bem. Então, sabendo que a velocidade de disparo, velocidade de lançamento, que seria esse V0 aqui, para o estilingue mole ao quadrado é o dobro da velocidade de disparo para o estilingue duro ao quadrado, teremos que essa fórmula para o mole, essa fórmula para o duro. Então, a velocidade de lançamento usando o estilingue mole vai ser o alcance do estilingue mole vezes G,
seno de 2θ é igual a 2 vezes o alcance do estilingue duro, usando vezes G, sobre seno de 2θ. Repare, condições idênticas. Então, o ângulo de lançamento é o mesmo, usando mole ou duro. E o campo gravitacional é o mesmo. Cancelando G com G e seno de 2θ com seno de 2θ, chegamos à conclusão que o alcance usando o estilingue mole vai ser o dobro do alcance usando o estilingue duro. Então, a razão dd sobre dm, que é dm, dd sobre dm, né? dd sobre dm é igual a 1/2. Então, a resposta correta é letra B. Tudo bem? Então, aqui é dd sobre dm. Então, o dm passa para cá dividindo, fica dd sobre dm, e o 2 passa dividindo 1. Então, dd sobre dm é igual a 1/2. Muito bem. Vamos à questão 10. 3 esferas A, B e C de massas iguais partem simultaneamente de uma mesma altura Hzão. A esfera A cai em queda livre, a esfera B desce por um plano inclinado e a esfera C também desce por um plano inclinado mais longo. Desconsidere os possíveis atritos entre as esferas B e C e o plano. Letra A. Por que o trabalho realizado pela força peso é igual às 3 esferas? Ora, o trabalho do peso ele só depende das massas, como elas são idênticas, as massas são iguais, e do desnível entre o plano horizontal inicial e o plano horizontal final, que é o mesmo, tanto para A, quanto para B, quanto para C. Então, resposta da letra A. Como as alturas são iguais, os trabalhos dos pesos são iguais, pois independem da trajetória. Então, o trabalho de A, o trabalho do peso da esfera A é igual ao trabalho do peso da esfera B, que é igual ao trabalho do peso da esfera C, que é igual a mgh. Como elas têm massas iguais, estão no mesmo campo gravitacional e a altura é a mesma, os trabalhos serão iguais. O trabalho do peso independe da trajetória. Letra B. Por que as 3 esferas chegam ao solo com velocidades iguais? Muito bem. Como o sistema é conservativo, não temos atritos, as únicas forças que atuam são a força da gravidade, no caso da esfera A, a única força que atua é a força da gravidade, que é conservativa. E no caso das esferas B e C, a força da gravidade, que é conservativa, e a normal, que não é conservativa, mas não realiza trabalho, porque ela é perpendicular aos deslocamentos. Então, o sistema é conservativo para as 3 esferas. Então, tomando o solo como plano horizontal de referência, a energia mecânica inicial, lá em cima, é igual à energia mecânica final quando elas chegam no nível do solo. Bom, a energia mecânica inicial, quando elas partem do repouso, é toda energia potencial gravitacional. E quando ela chega aqui embaixo, é energia cinética. Então, a energia mecânica inicial é potencial gravitacional e a energia mecânica final é energia cinética. Então, a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional para as 3 esferas. Então, como elas têm a mesma massa, massa cancela com massa, o 2 passa multiplicando, V é igual a raiz de 2GH. Então, a velocidade de um objeto que cai ou se desloca ao longo de qualquer trajetória num campo conservativo vai ser dado por V, a velocidade vai ser V igual a raiz de 2GH. Ou seja, o campo gravitacional é o mesmo, a altura é a mesma, então elas vão chegar com a mesma velocidade. Letra C. Qual esfera chega primeiramente ao solo e qual chega por último? Muito bem. A esfera A, ela desenvolve uma queda livre, com aceleração igual a G. As esferas B e C estão aqui em planos inclinados. Elas desenvolvem acelerações iguais a G seno de θ, como vocês viram já nas aplicações das leis de Newton. θ é a inclinação dos ângulos, né, dos planos. Então, por exemplo, a aceleração da esfera A é G, a aceleração da esfera B é G seno de alfa, vamos chamar esse ângulo de alfa, e da esfera C é G seno de beta. Esse ângulo aqui é maior, esse ângulo aqui é menor. Então, a aceleração da esfera B é maior que a aceleração da esfera C. Além do mais, a esfera C tem uma distância maior a ser percorrida. Então, nós chegamos à conclusão que quem chega primeiro, partindo das mesmas condições e da mesma altura, é a esfera A. Ela leva menos tempo, né? A esfera C é aquela que vai levar mais tempo, né? E a esfera B leva um tempo intermediário entre A e C. Tá? Então, o tempo gasto por A é menor que o tempo gasto por B, que é menor que o tempo gasto por C. Então, a esfera que leva menos tempo é A e a que leva mais tempo é C. Tudo bem? Próxima questão. Um bloco de massa 250 kg é dependurado em uma mola de constante elástica 20 newtons por metro. Um estudante sustenta o bloco na palma da mão, de modo que a mola fica na posição de relaxamento. Então, nessa situação, a mola não está deformada. Tá? Nessa condição, a base do bloco está a 1,5 m do chão.
A seguir, o estudante tira a mão subitamente, deixando o bloco cair. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule a que distância do chão o bloco irá parar antes de iniciar o movimento de retorno, considerando o nível de energia potencial gravitacional zero, quer dizer, o nosso PHR, né? Nosso plano horizontal de referência, na própria horizontal onde o bloco para. Então vamos lá. Letra A. Soltei o bloco daqui. Velocidade zero, deformação elástica zero. Ele vai atingir um ponto em que ele para. Então esse é o ponto em que ele para. Então esse é o nosso plano horizontal de referência. Repara que daqui, no ponto onde ele é abandonado até o ponto onde ele para, a altura que ele cai em relação ao PHR é igual à deformação que a mola sofre. Já que nessa situação a mola não tem deformação. Então, nesse caso, a energia mecânica em relação ao PHR, a energia mecânica inicial não tem cinética, está em repouso, e tem potencial gravitacional. Não tem potencial elástica, pois a mola não está deformada. Então, aqui, nós temos uma energia potencial elástica. Quando ele atinge o repouso, e aqui eu passo o plano horizontal de referência, a energia mecânica final, aqui embaixo, a cinética é zero e a potencial gravitacional é zero. Então ele só tem energia potencial elástica para uma deformação x igual a h. Então a energia potencial gravitacional é igual à energia potencial elástica. Então aqui eu tenho potencial gravitacional, aqui eu tenho potencial elástica. Muito bem. Então a energia potencial gravitacional vai ser mgh, mas o h é igual ao x, que é a deformação elástica. É igual a kx2 sobre 2. X é a deformação elástica. Então mgx é igual a kx2 sobre 2. O x da esquerda cancela com um desses x aqui do quadrado. Então vai ficar mg igual a kx sobre 2. Substituindo os valores, a massa de 250 gramas tem que passar para o sistema internacional. 0,25 kg vezes o g, que é 10. A constante vale 20. Sobre 2 vezes x. Então chegamos à conclusão, teremos aqui 2,5, né? 2,5 vezes 5, vezes 10, né? Dividido por 10, 0,25 metros. Então, o h e o x vale 0,25. Mas ele quer saber a altura que ele está do solo. Ele quer saber essa altura do chão. Bom, como tudo isso aqui vale 1,5 metro, esse hzão, que é a altura que ele para em relação ao chão, é 1,5 metro descontando esse x. Descontando esse h. Sim, né? Descontando esse 0,25. Então, usando como plano de referência o ponto onde ele para, a altura que ele para do chão é 1,25 m. Tudo bem? Bom, na letra B, né, vamos voltar aqui. Na letra B, ele quer saber, calcule novamente a posição onde o bloco para, mas agora considerando o chão como nível de energia potencial gravitacional zero. Ora, pessoal, se eu mudar meu plano de referência, isso me dá o direito de mudar o resultado? Essa questão mostra exatamente isso. O fato de você mudar o plano horizontal de referência não te dá o direito de mudar o resultado, de mudar a física, de mudar o que pode acontecer, né? Vamos comprovar isso. Agora o nosso plano horizontal de referência está aqui no solo. Tá? Então ele vai parar naquela posição. Então aqui a energia cinética é zero. A energia potencial elástica é diferente de zero. E agora a potencial gravitacional também. Pois colocando o plano de referência no solo, nesse ponto onde ele para, ele está acima desse plano horizontal e não em cima dele. Não sobre. Então, temos nesse ponto final, na energia mecânica final, temos não só energia potencial elástica, como também energia potencial gravitacional. Então, vamos lá, a energia mecânica inicial, eu estou acima desse PHR agora. Então, eu tenho aqui uma energia mecânica do tipo potencial gravitacional, dada por mg, x, deformação, h, em relação ao solo. Então, a minha altura agora é x mais hzão. E eu tenho uma potencial elástica, que é kx2 sobre 2, pois deformou x, e tenho mais uma porção de energia potencial gravitacional, mghzão. Tudo bem? Então a energia mecânica inicial é mg, x mais hzão. A energia mecânica final é kx2 sobre 2 mais mghzão. Muito bem. Lembrando que se eu somar o x com hzão, eu tenho 1,5 metro. Então, x mais hzão sendo 1,5 metro, como é que fica aqui do lado esquerdo? M é 0,25, G é 10,
x mais Hzão é 1,5. K é 20, x ao quadrado eu quero descobrir, sobre 2, mais mg Hzão. Quem é o Hzão? 1,5 menos x. Então, 0,25 vezes 10 vezes Hzão, que é 1,5 menos x. Muito bem. Essa operação aqui vai dar 3,75. 20 por 2 vai dar 10x ao quadrado. 0,25 vezes 10 vezes 1,5 também dá 3,75. E 0,25 vezes 10 vezes menos x vai dar menos 2,5x. 3,75 morre com 3,75, teremos 10x ao quadrado igual a 2,5x. Cancelando um x desse aqui e esse x aqui, porque aqui é x vezes x, teremos que x é 2,5 dividido por 10. X é igual a 0,25 metros. Então, isso aqui é 0,25 metros. Quanto vai valer o Hzão? 1,5 menos x. 1,5 menos 0,25, o resultado esperado tem que ser o mesmo. Então, mudar o plano de referência pode tornar o problema mais simples ou mais complicado. Tá? Mas o resultado tem que ser o mesmo. Tudo bem, pessoal? Vamos à nossa última questão. Um corpo desce escorregando a partir do repouso do ponto mais alto de uma rampa, conforme mostrado na figura. Durante esse trajeto até o solo, 20% de sua energia mecânica é dissipada na forma de calor. Se a velocidade de chegada ao solo é igual a 8 metros por segundo, ele chega aqui embaixo a 8 metros por segundo, então a altura H da rampa de lançamento em metros é... Pessoal, esse problema é um problema que envolve energia dissipada. A energia mecânica inicial não é igual à energia mecânica final. Na verdade, a energia mecânica final é 80% da energia mecânica inicial, já que houve 20% de dissipação. Então, se não houvesse essa dissipação, ele chegaria aqui embaixo com uma velocidade maior do que 8 metros por segundo. Então, se houve dissipação de 20% da sua energia, do início até o fim, houve dissipação, houve perda de 20%, que é transferido na forma de calor, para o bloco e para a rampa. Então, o que sobra aqui? 80% do que eu tinha lá em cima. Então, a energia mecânica final é 80%, 80 sobre 100, ou 0,8, da energia mecânica inicial. Tomando o plano de referência aqui, ó, o solo, eu quero saber o valor desse Hzão. Muito bem, como ele parte do repouso, a energia mecânica inicial é cinética inicial, que é 0, mais energia potencial gravitacional. Bom, eu estou acima do PHR, então a minha energia mecânica final energia mecânica inicial é energia potencial gravitacional. E aí minha energia mecânica final é toda a cinética, porque eu chego em cima do plano horizontal de referência, onde a energia potencial gravitacional é 0. Então a energia mecânica final é cinética e a energia mecânica inicial é potencial gravitacional. Então a cinética vai ser 80% da potencial gravitacional. Então, cancelando o m com m, teremos velocidade com que ele chega aqui embaixo. 8 ao quadrado sobre 2, 64 por 2, 32. 0,8 vezes 10, que é o g, 8. Então, o h só pode valer 4 metros. Tá? Resposta correta, letra D. Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal. Então, com isso, encerramos a nossa lista 1, né? A segunda parte da nossa lista 1. Então, espero que vocês refaçam esses problemas e tirem as dúvidas sempre que possível. Tá? Você deve estar se perguntando, e a questão de desafio? Ela tem esse nome porque eu quero que vocês tentem resolvê-la. Vou dar mais um tempo para vocês tentarem resolvê-la e vou publicar a solução comentada da questão desafio. Ok? Então, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.